Você comparou com o Vale, a Vale, apesar de ter divulgado esse super pagamento de dividendo na sexta, ela não conseguiu manter na alta por conta do impacto lá do minério, que a gente viu que ela acabou sendo, né, fechada, fechou em baixa, poderia talvez ter sido pior se não tivesse divulgado esse super dividendo também, né? Ô Celso, já que a gente tocou em Vale, eu estava falando sobre isso agora há pouco com os outros convidados, falei com o Marcos também sobre isso. Como que você enxerga a Vale diante dessa situação? Porque assim, a gente sabe que o reflexo dela está muito grande em relação a essa queda do minério lá na China. A gente está vendo inúmeros problemas lá na China, a gente estava falando sobre a Evergrande agora há pouco também. A questão da retomada econômica, os dados que vieram ruins por lá, a questão de restrição, ou seja, as notícias que vêm da China não nos trazem muita esperança de que haja ali uma recuperação até do minério, até porque a gente sabe que a China está diminuindo a produção do próprio minério para tentar melhorar a questão ambiental, de poluição. Então, assim, não tem uma perspectiva também num médio, num curto prazo, vamos dizer assim, de que as coisas devam melhorar para o lado de lá, né? Então, talvez, você acha que a Vale, nesse curto prazo, ainda vai ser ainda mais massacrada, vamos dizer assim, de repente, perder até os R$80 ali, a casa dos R$80 o papel? Como que você está enxergando o Vale num curto prazo? A Vale, se a gente olhar primeiro o minério ele caiu do mal, anunciou, eu diria, as restrições, né, para a produção de aço por lá, o minério caiu 55%. Então você tem um efeito óbvio, a Vale nada mais é do que preço vezes volume, preço de uma commodity vezes o volume de pelota, de minério, e um alto ferro que possui o minério da Vale, ela acaba sofrendo com essas incertezas por parte da China. O grande ponto é que mesmo o minério nesse patamar caiu mais de 8%, né, na China, que hoje é feriado lá, mas caiu mais de 8% na Ásia, ela gera um fluxo de caixa elevado, ela continua pagando dividendos, mas a grande pergunta é para onde vai e o quanto, né, a China se torna previsível, porque ela é imprevisível. Isso que você falou da Evergrande, por exemplo, vai ter... o governo chinês é a segunda maior incorporadora imobiliária. O governo chinês falou, sim, de estabilização de preço. Tá, o que ele vai fazer? Ele vai retomar a empresa? Ele vai comprar a empresa? O que ele vai fazer de fato para isso? Então, a gente tem mais perguntas em relação ao governo chinês, porque eu sempre tive a crítica de que, poxa, o país ele cresce, né, ou decresce escadinha, né? Ele não tem oscilações maiores, como acontece em qualquer outro país do mundo, Brasil, Estados Unidos, momentos recessivos ou não. Não, ele cresce escadinha, bonitinho lá. Esses números, a gente sempre se questiona em relação aos números chineses. Então, esse fato, sim, pode continuar afetando a Vale, é difícil. Commodities é isso, por isso que quando a gente vai montar, um analista vai montar um fluxo de caixa descontado para achar o valuation de commodities, é extremamente difícil, porque, quando é que vão estar as commodities daqui a 5 anos? Muito difícil ter essa previsão, porque depende de vários fatores, mas eu diria, é um ativo interessante, a empresa é extremamente bem gerida, vem se preocupando com cortes de gastos, sim, se preocupando também com essa parte ESG, né, essa parte toda de poluição, tal como você bem citou, gera muito caixa, mesmo com minério mais baixo, mas se a China continuar, né, a gente viu a interferência nas empresas, nas grandes empresas de tecnologia, falando até em separar o Alibaba, o Alipay, da companhia, tendo até a empresa estatal, né, o governo entrando nessas companhias. Seguir essa interferência, os ativos que dependem de crescimento chinês continuarão sofrendo. A gente só não sabe até quando. Então, no atual momento, eu diria que a Vale poderia continuar sofrendo e que acaba pesando aqui no principal índice da Bolsa Brasileira, e Ibovespa, que tem um percentual grande de Vale, na casa de 2 dígitos, mais de 10%, as ações da Vale compõem o principal índice. E aí afeta também a siderurgia como um todo.